É muito bom estarmos aqui novamente para poder buscar conhecimento emocional e também espiritual. Para você que não me conhece, me chamo Alan Moraes, há mais de 20 anos, sempre buscando ajudar pessoas através da espiritualidade e agora como psicanalista em formação, ajudando as pessoas a entenderem o seu lado mental, o seu lado humano e equilibrar mais a vida. Porque eu acredito que mente e espírito devem estar bem alinhados. E hoje nós vamos falar porque é tão difícil mudar um comportamento. Primeiro, a maior viagem que uma pessoa deve fazer é dentro dela. É conhecer as suas emoções. É entender como é que ela funciona. Porque o nosso comportamento, ele é guiado pelas nossas emoções. E tudo isso de forma inconsciente. Eu estava assistindo uma palestra e o palestrante fazia uma palestra para homens e ele falou um monte de coisa interessante, bacana. Só que no final ele falou assim, olha, tem uma agenda, procure mudar. Quando é que você vai mudar? Você já está há 15 anos, 20 anos assim, dessa maneira. E logo eu lembrei que eu também era assim. Quando eu orientava uma pessoa, eu falava assim para ela, você precisa mudar. Quando é que você vai mudar? Até quando você vai ser assim como pessoa? Você precisa mudar esse comportamento. Só que hoje, estudando a psicanálise, eu entendo que não é tão simples mudar. E por que não é tão simples mudar? Porque a maioria de nós temos atitude de forma inconsciente. Nós não sabemos discernir a emoção da razão. Então, há uma diferença entre necessidade e há uma diferença entre impulso. Então, hoje, como psicanalista, estudando a mente humana, estudando o sentimento do indivíduo, hoje eu consigo entender como funciona o ser humano. Então, por que é tão difícil deixar de ser procrastinador, uma pessoa explosiva, uma pessoa passiva, independente do comportamento da pessoa? Por que é tão difícil mudar um comportamento? Primeiro, a nossa formação, ela começa lá atrás. Principalmente com pessoas que a gente ama. Nós somos cópias de outras pessoas. Então, tudo começa lá atrás. Eu vou falar para você, eu vou dar um exemplo aqui da procrastinação. A ciência diz que a procrastinação é um lado do cérebro, quando ele não quer sacrificar, ele entra no seu estado de conforto e ele fica ali relaxado, quando não quer fazer uma determinada tarefa. Só que na psicanálise, a gente entende que isso tem uma raiz. E qual é a raiz da procrastinação? Então, é mais ou menos assim. É claro que só estudando, investigando a pessoa para poder entender mais sobre ela. Mas é mais ou menos assim que funciona. Imagine você recebeu uma missão lá na adolescência, ou quando você era criança, traz a sua memória aí agora, de você cuidar da sua casa, de você deixar a sua casa arrumada. E de repente, o seu pai, a sua mãe chega cobrando, e ainda chega falando que a casa não está da forma como ela gostaria que ficasse. E olha que você se esforçou para poder deixar a casa impecável, mas o seu esforço ele não foi reconhecido. Então, o que acontece com a mente nessa hora? A pessoa, então, ela reprime isso lá para dentro da mente. E ela começa, então, a dizer consigo mesma, bom, tudo que eu fazer, nada vai ficar bom. É aí, então, que ela cresce e ela começa, todas as vezes, a pensar, tudo que eu fizer nunca vai ficar bom. Ou seja,
a lembrança de um chefe cobrando ela por algo que talvez ela fez, mas ele não gostou. Então sempre vai vir a memória, ou a lembrança dos pais, ou a lembrança do chefe, ou uma situação. E o que ela vai fazer? Ela vai procrastinar. Então para que eu vou me esforçar? Para que eu vou fazer se eu não vou ser reconhecido? Quer dizer, ela começa a dar uma desculpa, digamos assim, para aliviar a sua dor, para poder não sofrer. Já que ninguém vai reconhecer o que eu faço, então daqui meia hora eu faço, outra hora eu faço, ou então vou fazer o que der para fazer. E aí a pessoa até cresce dessa maneira. Então eu estou dando aqui um exemplo da procrastinação, mas isso acontece talvez até com outras coisas. Por exemplo, a ameaça do pai e da mãe. Se você não fizer direito, você vai apanhar. Se você não fizer direito, eu vou quebrar esses brinquedos. Quer dizer, a mãe ou o pai está mais preocupado com a casa, está mais preocupado com o tapete, está mais preocupado com a toalha de mesa do que com o próprio filho. Então o filho acaba trazendo essa bagagem, ele cresce com esse trauma. Então, todas as vezes vem a memória, para que eu vou fazer se não vou ser reconhecido? Em alguns casos isso vira um trauma, até atrapalha a pessoa até de crescer e de desenvolver, porque tudo que ela vai fazer, ela tem medo de realizar. Também existe aqueles casos, por exemplo, a pessoa que teve tudo na vida. Sabe, aquela pessoa, ela cresceu tendo tudo do pai e da mãe. Ela nunca se esforçou para ter nada. E hoje ela chega na fase adulta e para poder resolver a sua vida, ter alguma coisa, ela precisa de uma companhia com ela, porque senão ela não consegue fazer nada. Aí ela se frustra, aí vem a crise de ansiedade, aí vem o desespero, porque ela não sabe por onde começar. Então, esses padrões que foram citados, é claro que só por meio de uma investigação, para poder saber o que de fato leva a pessoa a ter tal comportamento, se foi na infância, o que aconteceu na infância, o que aconteceu na adolescência, o que aconteceu dentro de um ambiente de emprego, o que aconteceu com ela no decorrer da vida, é que de fato vai chegar a resposta do que vem acontecendo com ela. Mas não é fácil mudar um comportamento. Não é tão simples assim mudar um comportamento. E principalmente quando vem na mente da pessoa aquela palavra: eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo aprender nada. Eu não sou bom. Eu não consigo aprender algo novo. Porque tudo isso fica enraizado na vida da pessoa. A ciência vai chamar isso de hábito. Na psicanálise nós vamos chamar de padrões de comportamento repetitivo. Ou seja, a pessoa está sempre repetindo o mesmo comportamento, está sempre repetindo o mesmo comportamento, por causa de um padrão que foi internalizado dentro dela, por conta de algo que foi criado dentro dela. Por isso que esses padrões vão sempre se repetir na vida dela e em alguns casos vão até bloquear ela de desenvolver, de crescer como pessoa. Aí vem o medo de dar errado, as frustrações, as decepções, por causa desses padrões que estão enraizados lá na sua mente de maneira inconsciente, que volta e meia vem assombrando a vida dela. Mas agora, trazendo para o lado espiritual, para o lado racional, para o lado do equilíbrio, olha só o que está escrito aqui no livro de sabedoria. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a única maneira de experimentar uma vida nova, uma vida que seja agradável ao ser humano e a Deus, é a pessoa mudar a sua mente. Quando ela muda a sua mente, ela muda o seu comportamento. Na verdade, quando ela passa a equilibrar o seu emocional com o seu racional, então ela muda o seu comportamento. Nós não estamos falando aqui de que a pessoa vai se tornar um expert, um super-homem, uma super-mulher, mas ela vai mudar os seus padrões comportamentais. Aquilo que impede dela desenvolver, aquilo que impede dela crescer, aquilo que impede dela tomar decisões, de evoluir como pessoa. Quando ela muda o comportamento, ela passa a entender como é que ela funciona, então ela passa a ter domínio sobre as suas ações, sobre os seus sentimentos. E aí ela passa a experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Ok? Então fica aí a dica, espero ter ajudado. Dê o seu like, compartilhe, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e elas possam ser ajudadas. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.